Quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 25. Isso. Por gentileza, eu esqueci meus óculos, então se vocês puderem colocar os versículos aqui. Êxodo, no capítulo 25. Isso. A partir do versículo 8. Acho que eu vou ler todos os versículos aqui. E aí vamos chegar até o versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amados, esse tempo aqui é um tempo provisório, aonde nós estaremos aqui por alguns dias. Por 3 meses, né, irmão Gilberto? 3 meses. Diga amém. Isso tudo é porque nós vamos, no nome do Senhor Jesus, nos preparar para coisas maiores. E quando nós queremos dar um salto maior, o que acontece? Os competidores aqui, os corredores, aqueles, né, que praticam esporte, para dar um salto maior, o que acontece? Tem que ir um pouquinho, retroceder um pouco para pegar impulso e ir mais além, mais acima ainda. E agora eu quero fazer a leitura com você de Êxodo no capítulo 25, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés, vamos acompanhar a partir do primeiro versículo. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E agora sim, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Amém? Queridos, a intenção de Deus junto aos homens sempre foi habitar com os homens. Desde a criação, desde o Gênesis, lá quando Deus diz no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Desde esse momento, desde a criação, desde o primeiro momento, Deus, Ele quis habitar no meio dos homens. Deus sempre quis estar perto de você. Durante toda a criação, tudo que foi sendo criado foi para que você tivesse junto com Deus em comunhão. Deus cria os céus e a terra, Deus cria todas as coisas, Deus cria, queridos, a natureza, os animais, e Deus cria o homem no 6º dia, para que o homem tivesse comunhão com Ele, para que os dois pudessem juntos andar. Esse é o plano de Deus desde o princípio, desde o Gênesis, desde o início da criação. E a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que Deus, depois de ter criado o homem, Deus, Ele vinha para estar com o homem. Deus, Ele visitava o homem na viração do dia, no final da tarde. Deus, Ele vinha para estar com o homem, porque essa sempre foi a intenção de Deus, de que eu e você estivéssemos com Ele, de que Ele estivesse conosco e nós estivéssemos com Ele.
Desde o princípio, tudo o que foi criado, tudo o que foi planejado, foi para que Deus habitasse conosco, para que Deus estivesse conosco, para que eu e você fôssemos a morada de Deus. E o tema dessa mensagem é a morada de Deus. Deus cria todas as coisas para que nós estivéssemos com Ele, para que Ele estivesse conosco. E vocês sabem o que a Bíblia diz, de que o homem pecou, o homem se distanciou, o homem desobedeceu a Deus. E por isso aquela comunhão que havia entre o homem e Deus foi rompida, foi quebrada, foi desfeita. E o homem agora fica sem a presença de Deus. Tudo foi feito para que Deus estivesse conosco, mas por causa da nossa desobediência, agora nós não temos mais a oportunidade de estar diretamente com Deus. Eu e você fomos feitos, queridos, para estar com Deus. Imaginem só, Deus vindo todo o final da tarde para estar com o homem, para falar com o homem, para saber como Adão e Eva estavam. Imagine você naquele jardim que foi preparado. Só que aquela comunhão agora foi rompida. Eu e você, nós temos o DNA de Deus. Por isso que o ser humano, em todo o tempo, ele sempre fez para si um Deus. Por quê? Porque nós temos no nosso DNA, na nossa, no nosso gene, o gene de Deus. Nós fomos feitos para estar com Deus, queridos. E sabe, amados, que depois da queda do homem, depois dessa ruptura, Deus agora se vai. Deus agora não visita mais o homem no final da tarde. O homem está só, o homem está abandonado pela própria desobediência. E o sentimento de abandono talvez seja um dos sentimentos piores que o ser humano possa experimentar. O sentimento do abandono, o sentimento da solidão, o sentimento de estar só, e agora o homem está só. A criação se multiplica, e agora, queridos, vocês conhecem a história, e agora nós vamos chegar nesse versículo aonde Deus chama Moisés. E diz para Moisés: eu quero habitar no meio de vocês novamente. Eu quero estar com vocês novamente. Por isso, Moisés, façam para mim uma tenda. Façam para mim um tabernáculo. Porque o meu desejo sempre foi habitar com vocês. O meu desejo sempre foi estar com vocês. E é interessante, amados, que Deus dá algumas ordenanças para Moisés. Deus diz assim para Moisés: olha, vocês vão fazer esse tabernáculo de acácia. A acácia é uma madeira. Quem é que trabalha com madeira aí? Alguém trabalha com madeira? Hã? A acácia é uma madeira cheia de nós. É uma madeira retorcida. É uma madeira de ser difícil ser trabalhada. Não é fácil trabalhar com a acácia. Por que Deus não disse a Moisés: Moisés, peguem o cedro do Líbano e façam agora o tabernáculo, façam a tenda de cedro do Líbano, porque era madeira nobre? Não. Deus diz a Moisés: peguem a acácia
E essa foi uma das ordenanças de Deus a Moisés: peguem a acácia, essa madeira que é retorcida, essa madeira que é difícil de ser trabalhada, essa madeira que é cheia de nó, para que dali seja feito o tabernáculo. Moisés, queridos, é um tipo de Cristo. Porque quem foi Moisés? Moisés foi o libertador do povo de Israel lá do Egito. E Deus levanta Moisés como modelo do Senhor Jesus Cristo. Daquilo que Cristo iria fazer por nós mais tarde. Moisés aponta para Cristo. E agora, o tabernáculo aponta para nós. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: Moisés aponta para Cristo. E o tabernáculo aponta para você. Você é essa acácia. Diga para ela: você é essa madeira cheia de nó. O que tu acha, Carla? Você é essa madeira retorcida. A pastora Glória ali está se rindo. Nós somos, quando eu digo você, é porque eu sou também. Nós somos igreja. Nós somos essa madeira imperfeita, que Deus agora ordena que Moisés entre na floresta, entre no mato e corte vários tipos de acácia, várias árvores. Isso diz do quê, queridos? Da nossa singularidade. Mesmo sendo como acácia, nós somos únicos. Nós temos as nossas particularidades. E nós temos muitos defeitos, diga misericórdia. Mas aí é que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza, é na nossa debilidade, é nos nossos nós. Diga amém. É na madeira imprópria. E aí Deus diz: entra no mato, Moisés, e corta as árvores. Várias árvores. E traga elas. E nivele elas todas. Mesmo que eu e você tenhamos as nossas particularidades, tenhamos uma única digital, porque essa digital que você tem aí é sua, ninguém tem igual. Deus fez você, e a forma com que Ele fez você foi colocado fora. Não tem outro igual. Tem semelhante, tem parecido. Tem os sósias, mas ninguém é igual à pastora Vera. Ninguém é igual ao pastor Alfredo. Ninguém é igual. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. E aí Deus diz para Moisés: agora pegue todas essas árvores e nivele elas. Mesmo que tenhamos as nossas diferenças, em Deus, quando nós nos achegamos a Deus, todos nós ficamos nivelados. Ninguém é maior do que o outro, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é superior ao outro. Não somos melhores. Não somos melhores. O que a Bíblia diz? Considerem o outro superior a si mesmo. Se nós tivéssemos isso como regra da nossa vida, queridos, nós nunca olharíamos para o outro com um olhar altivo, com orgulho. Amados,
Ninguém é melhor do que ninguém. Diga assim: me considere superior a você. Diga para essa pessoa. Agora, a segunda parte é mais importante. Porque eu te considero melhor do que eu, superior a mim. Diz para ela. Nivelados, todos iguais, somos todos iguais diante de Deus. Aquela madeira cheia de nó, toda torta, difícil de ser trabalhada, agora é nivelada por Deus, por Moisés, por Moisés que representa a Cristo. Cada vez que nós nos achegamos a Cristo, nós somos nivelados. Nós somos colocados no prumo de Deus, diga amém. Os nós começam a ser retirados, diga amém. Quantos nós você tem? Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado aí. Não espere resposta e diga misericórdia. Queridos, agora o tabernáculo é feito. Eu não vou me alongar na mensagem, porque só o sangue, domingo que vem, daí a gente... O tabernáculo é feito. Moisés e toda a congregação israelita adora a Deus. Vem a nuvem de Deus sobre o tabernáculo e a presença de Deus está ali e Deus habita no tabernáculo. Uma tenda parecida com essa, na verdade não era bem igual a essa aqui, mas era um lugar móvel, por onde eles andassem no deserto, eles carregavam o quê? A presença de Deus. Eles carregavam o lugar de adoração. Eles carregavam o tabernáculo. Por isso foi feita a tenda. Por isso foi feito o tabernáculo. Porque por onde eles peregrinaram, Deus ia com eles. Amém, meus amados? A história segue. E é edificado um templo ao Senhor. Não mais o tabernáculo agora, mas um templo é construído a Deus. Quem é que constrói o templo? Salomão constrói o templo. Só o pastor Maurício está aí atento. Diga, o calor está quente, mas segundo o Éder, o inferno é mais quente. Ele dizia ontem: pastor, o tema da sua mensagem amanhã é que o inferno é um lugar mais quente ainda. Agora o templo é construído por Salomão, filho de Davi. Também um lugar para adoração ao Senhor. Não era mais um lugar itinerante, não era mais um lugar que andava, que caminhava pelo deserto. Não, agora é um lugar fixo. O templo agora era um lugar fixo. E ele foi edificado para adoração. E a mesma glória que estava sobre a tenda, sobre o tabernáculo, agora passa a estar sobre o templo de Salomão, construído por Salomão. Só que esse templo foi colocado abaixo. Vocês lembram que nós falamos sobre Esdras, Neemias, alguns dias atrás? A Babilônia, Nabucodonosor vai lá e destrói o templo construído por Salomão. O templo vai abaixo, Jerusalém vai abaixo, os muros das cidades vão abaixo, e o templo, o lugar de adoração, agora já não existe mais. O lugar de adoração foi colocado abaixo. O lugar de adoração foi destruído, queridos. E aonde adorar a Deus? Como buscar a Deus? Como que o homem agora ia se conectar com
Deus. Ainda que o desejo de Deus sempre foi o de estar com os homens. O templo é destruído, depois ele foi reconstruído por Esdras, Neemias. E queridos, nos dias de Jesus, 70 anos depois, o templo que foi reconstruído, agora ele é destruído novamente. Isso diz do quê? De que o lugar da adoração é muito mais do que um templo físico. É muito mais do que um local. É muito mais do que 4 paredes. O lugar de adoração a Deus é muito mais do que tijolos, é muito mais do que uma tenda, é muito mais do que um tabernáculo, é muito mais do que o glorioso templo que Salomão fez. O lugar da adoração agora somos nós, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Mesmo com esse calor, você está atento. Diga graças a Deus. O lugar de adoração agora somos nós por meio de Cristo. João, no capítulo 1, versículo 14. Você pode colocar aqui, João, capítulo 1, versículo 14. Isso. Pessoal, vocês não estão vendo mesa de som aqui, né? O pessoal está lá. Está lá em cima. Lá naquela peça. Estão todos lá. Colocaram? Eu acho que eles não estão nos ouvindo por estarem longe. Acabaram de ouvir. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. Novamente, a intenção de Deus de habitar entre os homens, de estar conosco. Vocês viram o quanto Deus é insistente de andar conosco, de estar conosco. De andar conosco não, né? Quem somos nós, miseráveis, pobres? Mas de estar conosco. Vocês conseguem perceber a insistência de Deus de estar conosco? Deus, Ele quer estar com você. E às vezes nós andamos tão distantes dEle, e nós não conseguimos ouvir sua voz, e nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Nós não conseguimos mapear o DNA de Deus que está em nós. Por meio de Cristo Jesus, do Verbo que se fez carne, que encarnou num homem, no corpo, nesse corpo físico aqui. Agora Deus novamente quer estar entre nós. E aí voltamos ao jardim do Éden. E também voltamos ao jardim do Getsêmani, porque foi ali, no jardim do Getsêmani, que foi consumado a presença de Deus entre os homens. Cristo vem, se faz carne, habita entre nós, a presença de Deus aqui. O tabernáculo de Deus entre os homens é Cristo. E agora Ele tem que cumprir a palavra, Ele tem que vir, morrer por nós, vencer a morte, porque foi isso que Cristo fez na cruz. Ele venceu a morte quando Ele ressuscitou. E depois que Ele vence a morte, queridos, depois que Ele ressuscita, Ele vem por poucos dias e está entre os homens. E o que Ele diz para nós? O que Cristo diz? Que Ele subiria aos céus, mas que Ele não nos deixaria órfãos, que o Espírito de Deus, que habitava lá no Jardim do Éden, que habitou lá no tabernáculo, que habitou lá no Templo de Salomão, agora
o Espírito de Deus estará entre nós, habitando, não em um lugar feito por mãos de homens, mas no nosso próprio coração. Dentro de nós, habitando em nós, falando conosco. Agora nós temos acesso a Deus todos os dias, na madrugada, nas manhãs, durante o final da tarde, na viração do dia, naquele momento mais difícil, aonde o nosso cortisol baixa, final da tarde é assim, porque já vamos nos preparando para a noite, e aí vai dando aquela sonolência, aquela tristezinha, né? Porque o nosso corpo já está sendo preparado. Quem dorme é assim que acontece, quem não dorme não acontece dessa forma, né? Eita, povo que dorme pouco. Mas aí no final da tarde não vai dando aquela tristezinha, aquele momento, né, que a gente vai ficando mais amuado. Me ajudem aí com amuado, com os termos, mais em estado de... Agora eu esqueci o nome. Oi? De sonolência, aquele estado de alerta, agora já não tem mais no final da tarde. Por quê? Porque a gente já entra, né, naquele momento para descansar. E é esse momento, queridos, isso é extraordinário, é esse momento que Deus visitava o homem, e é nesse momento, não dá para dizer que é nesse momento que Deus nos visita, que nós temos mais a presença de Deus, não é só nesse momento, não é na madrugada que a fila é mais curta, mas agora nós temos acesso a Deus em todos os momentos, no momento que a gente chora, escondido de todos, no quarto, em silêncio a sós, é naquele banheiro lá do teu trabalho, do teu serviço, aonde quando alguém se levanta contra você, você vai lá e chora sozinho e fala com Deus, ali Deus está, porque Deus não se restringe a um lugar físico. Deus não se restringe a um templo físico. Aonde eu e você estivermos, ali está a presença de Deus. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós carregamos a presença de Deus. Nós somos a morada de Deus. Queridos, mas essa morada aqui é muito frágil. Quero que vocês acompanhem Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Essa morada aqui, um dia vai se desfazer. Diga amém. Essa morada aqui, ela é muito frágil. Eu estava essa semana... Pode colocar aqui. Deixa aqui, você vai ficar meditando aqui, tá? Depois eu leio. Eu estava essa semana jantando sozinha uma noite... E na minha mesa, assim, fica a pia, e eu tinha colocado uma tábua, a tábua que eu corto carne. Estava bem na minha frente, assim, eu tinha lavado e eu coloquei ela para escorrer, e ela estava na minha frente, e eu comendo na mesa, e eu fiquei olhando para aquela tábua, e lembrando da história daquela tábua. Que foi uma tábua de cortar carne que a gente comprou numas férias, que estávamos em Capão da Canoa, mais ou menos uns 15 anos atrás. As crianças eram pequenas. E eu olhando para aquela tábua e comecei a meditar ali comendo, e eu pensando assim, meu Deus do céu, nós somos mais frágeis que esse pedaço de tábua que está aqui na minha frente. Porque eu corto ela todo dia. Quando eu vou cortar carne, eu corto cebola nela, eu corto carne nela. E ela está aqui na minha frente. Meu marido que comprou essa tábua nem está mais aqui.
E a tábua está aqui na minha frente. Que raiva daquela tábua. E aí eu fiquei pensando o quanto nós, seres humanos, somos frágeis, o quanto esse corpo aqui tem uma durabilidade. Nós temos uma senha, como diz o pastor Cláudio Duarte. Não sei qual é o número da minha, não quero saber por enquanto. O senhor sabe qual é a sua, irmão Osmar? Nem quer saber. Ninguém quer saber o dia que a senha vai chegar, que a sua senha vai chegar. Mas isso quer dizer de que nós somos muito frágeis, de que nós temos uma durabilidade nessa terra e que este corpo, ainda que carregue a presença de Deus, ele vai tombar um dia. Ele não vai estar mais aqui. E aí sim, nós estaremos com Deus. E no final de todas as coisas, então eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. No final de tudo, de Gênesis, Êxodo, de todos os lugares que nós passamos, queridos, do jardim do Éden, aonde Deus estava, do tabernáculo, aonde Moisés e o povo de Israel estavam, do templo de Salomão, do dia de Pentecostes, da vinda do Espírito, do templo que somos nós hoje. E esse templo vai tombar, e esse templo não vai durar para sempre. Haverá um templo, um tabernáculo de Deus com os homens, no final de todas as coisas, aonde o próprio Deus habitará conosco para sempre. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e estarão com Deus para todo o sempre. Essa é a história da humanidade, essa é a história do homem, essa é a nossa história. Essa é a história de um Deus que sempre quis estar conosco, que sempre quis estar com a sua criação, que sempre quis habitar junto de nós. E esse mesmo Deus está conosco hoje aqui. Queridos, você hoje é a habitação de Deus. Que Deus tire todos os nossos nós, que Deus tire todas as nossas mazelas, todas as nossas lepras, todas as nossas doenças morais e espirituais, para que Ele verdadeiramente possa habitar em nós, enquanto nós como igreja estamos aqui, e para que possamos morar com Ele eternamente. Diga amém.